vamos focar especificamente sobre essas traduções do Evangelho. Eu vou compartilhar aqui o texto, tá? Deixa eu tirar aqui, desabilitar, que alguém inadvertidamente pode mexer aqui. A escritura dos evangelhos, dos evangelistas, religião à luz do espiritismo, cristianismo e espiritismo. Outro objetivo do estudo de hoje: explicar como foram redigidos os textos evangélicos, analisar o papel desempenhado pelos evangelistas na divulgação do cristianismo. Nós estamos partindo da premissa que nós não consideramos o evangelho ou a Bíblia, seja o que for, como aquela visão teocrática, teológica da palavra de Deus, que não pode ser questionada de modo algum. Tá? É um livro de importância extraordinária, mas tem que ser lido, tem que ser entendido teologicamente. O estudo que nós estamos fazendo aqui, ele é um estudo teológico, tá, gente? O nosso irmão evangélico, nosso irmão católico não entende assim, pelo contrário. Os que são estudiosos, irmãos evangélicos que estudam a Bíblia de maneira correta, de maneira séria, eles entendem desse jeito. É isso que a gente aprende num seminário teológico, por exemplo, na escola dominical, a gente aprende desse jeito, tá bom? Então, se um irmão ou outro falar, mas isso aí não está correto, é porque não estudou, não foi na escola dominical, que é um hábito que eu particularmente sempre adorei. Adorava sair de manhã para estudar a Bíblia de manhã. É um costume que eu sempre tive, tá? A palavra evangelho vem do grego evangelion, significa boa notícia, boa nova, notícia de alegria, tá? Uma conotação que traz felicidade. Essa palavra, ela veio a ser cunhada por causa do primeiro evangelho que foi escrito, no caso, o próprio evangelho de Marcos. Teve dois escritos de Marcos, ou o proto-evangelho de Marcos, depois o evangelho de Marcos. Proto significa primeiro, tá? O Novo Testamento, nós falamos sobre o Velho Testamento, falamos alguma coisa sobre o Novo Testamento. A Bíblia nossa, cristã, ela é dividida em Novo e Velho Testamento. Lembramos que para o judeu não existe o Novo Testamento, tá? Então, o que nós entendemos como Velho Testamento é a Bíblia. São as escrituras, é aquilo que os judeus chamam de Mishnah e o Meshiá e a Torá. A Torá é a lei e o Meshiá vai interpretar a lei, digamos assim. Então, nós temos aí os evangelhos, são o número de 4. O Ato dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, que era discípulo de Paulo, que são 28 capítulos. As epístolas, que nós temos vários autores. Paulo, que são 14 epístolas. Depois nós temos a de Tiago, que é uma epístola de 5 capítulos, extraordinária, maravilhosa. Nós temos a epístola de Judas, que é Judas Tadeu, não é Judas Iscariote. Temos a epístola de Pedro, 2 epístolas de Pedro. Temos as epístolas de João, são 3 epístolas de João. E, no final, nós temos o Apocalipse, que é um livro diferenciado de todos eles, que é um livro revelatório, tá? Que vai contar a história. É interessante que não conta só a história material, ele conta a história espiritual, esse degladiar de 2 mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Para se conhecer o Apocalipse, tem que entender muito de história e tem que entender muito de teologia também. A gente pretende, em algum momento, fazer um estudo do Apocalipse versículo a versículo, explicar cada versículo. Para tal, é necessário que todo mundo leia o Apocalipse, porque senão vai ficar bem complicado de entender, tá bom? Por isso que o título, a palavra Apocalipse, é uma palavra grega que significa revelação. São 22 capítulos, excelente, é um livro que eu particularmente gosto muito. Apesar de também gostar do livro de Enoque, mas apesar de eu acho o Apocalipse de João melhor do que o de Enoque. Evangelho Boa Nova. Vocês podem me parar a qualquer momento, tá bom, gente? Base doutrinária do cristianismo. Aspectos da biografia terrena de Jesus e seus principais ensinamentos de caráter moral. Então, o Evangelho, nós vamos encontrar o nascimento, a vida, o ministério, a morte, a ressurreição e todas as palavras de Jesus foram disseminadas ao longo dos caminhos, transmitidas de boca em boca e transcritas após a sua morte. Esse apenas não é apenas. Por quê? Existe uma série de pesquisas, hoje já são bem robustecidas, são fatos, são teorias, que falam que existiam as chamadas logias. O que eram logias? Logia eram os chamados grandes discursos, que quem escrevia essas logias, a maioria das vezes, era Mateus, Levi. Então, Jesus fazia um discurso, ele escrevia a logia, escrevia aquele discurso. Então, não chegou a ser
estruturado como um livro. Mas, posteriormente, quando ele vai escrever o livro dele, que, na verdade, o Evangelho de Mateus são 28 capítulos, mas são 5 livros espremidos dentro dos 28 capítulos. Um desses livros são as chamadas logias. Essas logias tinham sido escritas com Jesus já vivo ainda. Jesus não tinha desencarnado ainda. Tá? Mas, como não for uma estrutura de evangelho, o primeiro evangelho vai ser considerado o Evangelho de Marcos, que é o chamado proto-evangelho, que surgiu no ano 62, 63 da nossa época. Tendo em vista que Jesus desencarnou por volta do ano. Você pega ali 29, que ele começou no ano 31 para 32, que ele desencarnou. Tá? Aí você pega isso, soma mais 6, ele desencarnou entre o ano 38 da nossa época. Não assim. Os apóstolos eram homens simples, mas iluminados pelo pensamento do Mestre. Discípulos diretos. Quais eram? Nós até fizemos essa pergunta a Yuris, né, em algumas reuniões passadas, creio que foi até a Sheila que respondeu. Tá? Dos discípulos dos 4 evangelhos, Mateus e João eram os discípulos diretos. Marcos e Lucas não eram discípulos diretos. Tá? Lucas nem era cristão na época do Cristo. Marcos, sim, Marcos já estava ali, mas Marcos era uma criança, tinha 16 anos de idade. Menos 16, ele era sobrinho de Pedro. Tá? Mateus escreve o seu evangelho em hebraico, porque ele vai escrever para o povo judeu. João vai escrever em grego, porque ele estava na Grécia. Tá? Ele escreveu em Pátimo, por volta do ano 97, 96, 97, 98, na ilha de Patmos, na Ásia, a chamada Ásia Menor, na Grécia. Tá? O dialeto, provável dialeto popular alexandrino chamado Kini, ou Koiné, tá? que foi escrito o Evangelho, que conta como provável, mas foi esse mesmo, tá? Foi o chamado grego Koiné. Era um grego assim, bem popular, era um idioma muito popular, não era um idioma muito culto, não. Era aquelas pessoas que não tinham conhecimento profundo da língua e falavam esse grego Koiné. Por isso que ele tem algumas intermitências, tem palavras que são meio difíceis de entender. Tá? Marcos transmitiu as reminiscências de Pedro. Então, o que Marcos escreve é como se fosse o Evangelho de Pedro. Que Pedro escreveria, Marcos escreveu. E Lucas foi um historiador, é o primeiro historiador, antes mesmo de João Crisóstomo, antes mesmo de Clemente de Alexandria, de Papias, de grandes outros pais da igreja, Orígenes, grande pesquisador Orígenes, considerado o homem mais sábio da sua época. Lucas foi o primeiro historiador. Ele investigou e recolheu informações por vias indiretas. Como que ele conseguiu essas informações? De Paulo e de Maria de Nazaré. Tá? Então, o Evangelho de Lucas seria mais ou menos o Evangelho como Paulo escreveria e como Maria escreveria. Então, nós vamos ver muito desse pensamento de Maria de Nazaré e muito do pensamento de Paulo. Tá? Como que Paulo não era... Pode falar. Não, eu ia fazer uma pergunta, que você disse que o Marcos tinha 16 anos, né? Quando começou a escrever, foi isso? Ele tinha 16 As anos reminiscências de Paulo, de Pedro? na época que Jesus estava pregando. Na época, por exemplo, quando Jesus foi preso, Mas eu pensei que o João fosse o mais novo de todos. O João foi o mais novo. Então, João não era o mais novo de todos? Não, como discípulo é o mais novo. Oi? Como discípulo, ele era o mais novo. Só que Marcos não entendi. Marcos não era discípulo. Tá, verdade. Agora entendi. Entendeu? Ele vai se transformar em evangelista, isso entendi. depois, 30 anos depois. Ele já tinha por volta de quase 60 anos de idade, 56 anos de idade que ele tinha, quando ele se transforma em escritor. Tá? Na época de Jesus, quem era discípulo era João. Então, João era mais novo. Marcos era mais novo que João. Só que Marcos não era discípulo, não foi chamado por Jesus. Ele tinha um parentesco com Pedro. Tá? Quando Pedro envelhece, Marcos é que vai cuidar de Pedro. Por isso que Jesus faz uma profecia: no futuro, quando estiveres velho, os teus olhos não te guiarão. Por quê? Quem eram os olhos que iriam guiar Pedro? Eram de Marcos. Pedro ficou praticamente cego e Marcos é que levava ele para todos os lugares, cumprindo uma profecia de Jesus. Ok? E Lucas, gente, Lucas é extraordinário. A gente estava falando para ele, Paulo não era
não era discípulo de Jesus, como é que Paulo sabia tanto? Porque lembra quem leu Paulo e Estevão, logo no primeiro capítulo, fala que ele foi viajar e ficou 3 anos na casa de um casal. Quem leu Paulo e Estevão, ele lembra o nome do casal? Que ele ficou 3 anos lá estudando, pegando tudo quanto é escrito que tinha da vida de Jesus? Vamos ver, fazer teste aí para ver quem leu Paulo e Estevão e entendeu tudo. Olha, eu li Paulo Estevam 2 vezes, mas eu me lembro do casal que quando ele se afastou, né, da perseguição, então foi onde ele aprendeu a ser tecelão, né? E tinha um casal que ele ficou muitos anos lá, não me lembro o nome do casal, que inclusive estava fugindo da perseguição de Paulo. Eles estavam lá se escondendo. Foi quando aí descobriram que quem era ele nem acreditou, né? Muito interessante, mas eu não me lembro o nome deles, Nessa, não me lembro, não. Bem Sou diferente, bom de nome, bem não. estranho, né? Que a gente quase não ouve hoje. Áquila e Prisca, não sei se vocês lembraram agora, né? Eles tinham vários documentos, vários escritos da vida de Jesus. É ali que Paulo colheu. Porque quando Paulo se converteu ao cristianismo, ele foi tentar pregar, foi um desastre. Alexandre, que era o melhor amigo dele, não aceitou, o pai dele expulsou, ninguém não conseguia pregar o evangelho. Tanto que ele vai se transformar praticamente num ajudante de Barnabé. Barnabé era o orador, Paulo era o ajudante. Depois Paulo se destaca. Mas logo ele ficou durante 3 anos aprendendo muito sobre o evangelho, porque ele era um grande orador, mas do judaísmo, do mosaísmo. De cristianismo ele até tinha um entendimento, mas não conseguia se destacar. Ele precisou desses 3 anos. Então, nesses 3 anos, ele colheu muitas informações. E essas informações, tudo que ele aprendeu, ele passa para Lucas, e Lucas vai escrever o seu evangelho, que é o que eu tenho mais carinho, né? O livro que eu gosto bastante, esses 24 capítulos de Lucas. Bom, aqui é a introdução de Lucas. Logo nos 4, né, primeiros versículos de Lucas, ele traz uma informação que é como se fosse um historiador mesmo falando, tá? Visto que muitos já tentaram, olha só, muitos já tentaram. Significa o quê? Que o que ele vai escrever, os fatos que ele vai narrar, outros tantos já tinham escrito. Ah, mas ele está falando de quê? De Marcos, que escreveu antes, de Mateus, que escreveu junto com ele? Não. De outros mais que, não vou dizer que a gente não sabe, a gente sabe, tá? A gente até sabe. Muitos tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, que é o que? A narração sobre Jesus. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Quem transmitiu a Lucas? Paulo, Maria, Pedro e outros companheiros, Filipe, Barnabé, Matias. Então, ele pegou informação com todos esses, como o historiador faz, e escreveu o livro dele. Por isso que o livro de Lucas ele é muito bem amarrado. O livro de Mateus ele é muito bom de ler, mas ele é espaçado. Um historiador não gosta do livro. Né? A gente, quando eu leio com o olho de historiador, não tem uma ordenação, não tem uma sequência. O livro de Lucas tudo tem uma sequência. Cada fato que vai acontecendo está historicamente datado. Ele tem essa preocupação. Tá? Gente, 10 minutos já está acabando. A mim também pareceu conveniente, após acurada investigação de tudo, desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo. Ou seja, ele resolveu, já que tem um montão de gente escrevendo sobre Jesus, eu agora também vou escrever, só que eu vou escrever de maneira ordenada, de maneira correta. Tudo que aconteceu. O que aconteceu? Tudo que se fala sobre Jesus e tudo que Jesus fala também. Tá? Ele está descrevendo isso. Tá? Aqui tem o Éden, o Apocalipse tem muitas influências de fatos históricos, época. Sendo assim, como se distingue essa influência das revelações das profecias? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebeste. Tá? Então, hoje nós não vamos falar sobre Lucas específico, então não vou precisar explicar quem é Teófilo, por que ele escreveu isso, o que significa essa solidez, mas assim, en passant, esses 4 primeiros versículos, ele demonstra para a gente que já existia muitos escritos naquela época. Muitas coisas tinham sido escritas. Como foram redigidos esses evangelhos? Primeiro, não havia pontuação nem separação de palavras. A pontuação surgiu com a imprensa no século XV. 1.500 anos depois é que surgiu a pontuação. Você imagina você escrever sem pontuação?
é algo complicadíssimo, né? Quem conhece um pouquinho de português sabe como que é complicado. A gente, como corrige prova, eu não sou professor de português, mas como professor de história, a gente tem que corrigir muito o português, pontuação, gramática, eu tiro ponto, erros gramaticais, etc. A gente trabalha muito com interpretação de texto. Uma frase, uma vírgula, uma pontuação mal feita, muda o sentido todo, a gente dá zero para um aluno. Então, essa questão de pontuação é extremamente importante. E os livros, como foram escritos, não existia pontuação nenhuma. Não existia naquela época. Os textos utilizavam apenas as letras maiúsculas do alfabeto grego. As letras minúsculas veio surgir no século IX, 900 anos depois. As palavras eram redigidas com letras minúsculas sem espaçamentos. Colocação de espaços foi adotada a partir do século IX. Então, você imagina você escrever tudo junto, sem espaço nenhum, para depois você procurar entender? Olha a complicação disso. Organização por capítulo surgiu no Ocidente no cardeal inglês Hugo, no século XIII. Ou seja, não existia palavra minúscula, não existia espaçamento, não existia pontuação e não existia capítulo. Você imagina você pegar um texto desse. Subdivisão em versículos foi criação do tipógrafo parisiense Robert Stephen, no século XVI, 1600, 1701, que ele criou a divisão por versículos que nós entendemos hoje, que é até interessante. Tá? Então, você vê como é que é complicado. Pode falar. Será que é por isso, então, que houveram tantas deturpações nos textos? Algumas por má intenção, outras sem má intenção. Você imagina você, para poder ordenar isso. Quanto erro que eu ia cometer, quanto erro que você ia cometer com má intenção? Não. É muito difícil. Se você transformar, você pegar um texto sem sílaba, sem espaço, sem pontuação. E quando... Falhou o som. Está sem som, Rita. Conseguiram ordenar. Perdão, não saiu, o seu som não saiu. Fala de novo, amor. Quando conseguiu ordenar as palavras minúsculas sem espaçamento, colocação de espaço foi adotada a partir do século IX depois de Cristo. Isso. A estrutura. Isso, no Ocidente. Entendi. Aí cada um deles foi surgindo nesse tempo. Agora, imagina quantas cópias, porque naquela época a imprensa foi no ano 800, na China, a chamada xilografura. Mas na Europa só surgiu em 1450 com Gutenberg, na Europa. A primeira tradução bíblica para o popular saiu em 1521, mais ou menos. Tá? Em 1701 é que vai explodir a Bíblia. Mas do século I, do ano 60 a 62, a primeira tradução, o primeiro escrito do Evangelho, até esses mais de 1000 anos, você imagina quantos copistas? Ele copiava à mão. Quem viu o nome da rola? Lembra lá do Jorge? Que ele botava veneno lá na folha, quando o pessoal botava lá na boca, morria. E depois ele falava, por que vocês estão lendo esse livro infame? Que no caso eram os livros de Aristóteles, os livros de Platão que ele botava. Então ele não deixava isso. Aquilo ali é um costume. O Adolf Huxley, quando escreve, o Huxley, né? Quando o autor escreve, ele tá falando como que eram tratados os livros naquela época. Era o copista. E dependendo da escola que o copista fazia parte, ele ia, muitas vezes, levar a sua ideia. E como disse, como está falando aqui, o exemplo que eu estava falando com a Sheila, nem sempre é com má intenção. O copista, muitas vezes, erra uma questão que é muito difícil fazer essas traduções. Muito difícil mesmo. Tá? Hoje nós temos... letras erradas, né? Confusão de letras. E aí você não entende, acaba colocando uma outra letra que não era, e aí já muda o sentido daquilo que estava sendo falado. Exato. Uma vírgula, porque uma vírgula não existia. Ponto também não existia. Se você vai poder colocar um ponto, transforma numa outra palavra. Muda o sentido completo de uma palavra. Tá? Aí eu repito, já disse, mas vou repetir. Má intenção nem sempre é má intenção. Tá? Às vezes é uma questão que por mais que a pessoa tenha um conhecimento
isso que eu estou falando, conhecimento linguístico, vai ter uma dificuldade de você interpretar corretamente, de você traduzir corretamente. Tá? A doutrina espírita reconhece algum livro que ficou fora da Bíblia? Claro, reconhece, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Eu tenho aqui alguns que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tá? Estou aqui com um montão. Bom, deu para entender essa primeira parte, né, gente? Como é que é complicado, não é fácil. Versão autorizada. Aí entra o que Rita colocou ali para a gente, tá? Mas como que surgiu tudo isso? A primeira tradução autorizada é 1604. O primeiro evangelho escrito foi no ano 62, 63. Para 1604, olha quantos séculos. Quase 1.600 anos para ter uma versão autorizada na Conferência de Harcourt, realizada por 154 tradutores convidados de Oxford, Cambridge e Westminster. 154 tradutores para poder rever e ver os possíveis erros dessas traduções. Dedicada ao rei James I da Inglaterra, quem conhece a história da Revolução Gloriosa, da Elizabeth I, né? Como é que sucedeu. Então, lembra das aulas de história. Publicado em 1611 em volumes grandes. A revisão inglesa em 1885, a revisão padrão americana em 1901 e a Revisão Standard Version em 1946 e 1952. Ela foi revista. Tá? A tradução que a gente usa hoje já não é mais essa aqui, não. É uma que veio posteriormente, em 1701. É o que a gente muitas vezes utiliza hoje em dia. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ela também. Tá? Houve influência pessoal do escritor, cada evangelista? Então, estudos críticos e sérios afirmam que sim. Todo escritor, cada evangelista influenciou. Então, os evangelhos de Mateus, de Marcos, Lucas, são chamados sinóticos, porque eles são semelhantes. Quando coloca um do lado do outro, a gente vê que existe uma semelhança muito grande entre eles. Tá? Dos 661 versículos do evangelho de Marcos, 600 estão no evangelho de Mateus e 350 no de Lucas. Os evangelhos de Mateus e Lucas têm 240 versículos em comum, os quais não constam no evangelho de Marcos. Mateus e Lucas inseriram outros versículos segundo a interpretação própria. Tá? Então, vamos aqui tirar um pouquinho, que a reunião vai cair daqui a pouco, gente. Falta 1 minuto para a reunião cair. Só lembrar, a gente sempre fala isso, né? Todo mundo já sabe bastante, né? É só, a reunião vai cair, clica ali no link, a retornar imediatamente à reunião para a gente dar continuidade. Eu vou mostrar um videozinho falando sobre esses personagens, esses 4 personagens, quando a gente voltar. Gente, vamos lá? Agradecer, falar com as pessoas que eu não falei ainda. Soninha, eu ouvi a Soninha, mas não tinha falado. O Éder, a Regina, a Celeste e a Mônica, né, que a gente não tinha falado ainda. Bem, vamos continuar? Nós estamos falando sobre os 4 evangelistas. Então, vou passar um vídeo que vai falar assim, de uma maneira bastante interessante, quase que para a evangelização, né? Falando sobre o papel de cada um desses evangelistas, porque cada um deles representa e como que cada um vai falar. Esse vídeo não é espírita, gente, é um vídeo evangélico, tá? De irmãos evangélicos. Então, eu acho que é até interessante porque a espírita falando, isso aí a espírita quer falar só de história, não, mas os próprios irmãos evangélicos falando sobre isso. Tanto que a linguagem é um pouco evangélica. É um videozinho pequeno de 3 minutos, que vale a pena. Vamos passar aí. Todo mundo está visualizando o vídeo? Sim. Vou colocar então. Sim. Ok. Ótimo. Imagine 4 pessoas em um mundo bidimensional, tentando descrever o exterior de uma casa. E a descrição é dirigida a um grupo que nunca viu essa casa. O primeiro começa dizendo que a casa é roxa, mas o segundo logo diz que a casa é branca. O terceiro afirma que é, sem sombra de dúvida, vermelha. E o quarto afirma que ela é azul. No mundo bidimensional, com certeza teríamos aqui um enigma impossível de resolver. Mas, e se esse caso se passasse em um mundo 3D? E a casa fosse essa aqui?
Os 4 evangelhos não são uma autobiografia, nem um relato que contempla cada momento da vida de Jesus Cristo. Antes, nos mostram 4 aspectos diferentes e complementares da vida do nosso Senhor. Os escritores dos evangelhos podem, por exemplo, ser comparados a 4 artistas, cada um deles pintando um retrato distinto, mas sempre de Jesus Cristo. Mas por que 4? Por que Deus não apenas escreveu um único evangelho? Isso teria nos salvado de muitas discussões. Para responder à pergunta sobre por que 4 evangelhos, vamos voltar ao nosso exemplo da casa. Se fosse você que estava lá, em pé, de frente à casa, seria impossível você ver todos os lados ao mesmo tempo. Essa limitação, porém, não é da casa, mas de você. Você não é onipresente. E a pessoa do Senhor Jesus é tão inimensurável, grande, tão fora da nossa compreensão natural e complexo, que seria impossível para qualquer um de nós tentar descrever sozinho ou em apenas uma história. Além disso, nem os 4 relatos juntos são um reconto completo que o Senhor Jesus fez aqui na Terra. João diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Agora, esses 4 relatos. Vamos dar uma olhada em cada um. Cada evangelho recebeu o nome do seu autor: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, também conhecido como Levi, filho de Alfeu, era um coletor de impostos. Ou seja, não era lá o mais querido entre o povo. Mas Deus, em sua graça, usou aquele que era mal visto dentro do povo para escrever sobre a pessoa mais elevada da hierarquia judaica, o Messias, o Rei. Em seu evangelho, Mateus nos apresenta Jesus como Rei, o filho de Davi. Marcos era um jovem servo que, por um motivo ou por outro, deixou o caminho. Mas Deus, em sua graça, o restaurou e lhe deu a grande responsabilidade de nos escrever um evangelho. E ele nos apresenta o Senhor Jesus como servo. Nós lemos mais sobre Marcos em Atos, onde ele partilha também na história de Paulo. Lucas. Lucas era um médico. E quem não estaria mais bem preparado do que um médico para escrever sobre o Cristo como homem? O evangelho de Lucas faz exatamente isso. Apresenta-nos Jesus como o homem perfeito. E por fim, João, o pescador, o discípulo que Jesus amava. Apenas essa frase já serviria para um livro inteiro, tamanho o amor do Senhor Jesus. E João apresenta o Senhor de uma forma que nenhum dos outros evangelhos o faz. Ele nos revela Jesus Cristo como o Filho de Deus. Eu espero que esse curto vídeo tenha sido claro e útil como uma introdução aos evangelhos. Agora, pegue sua Bíblia, encontre um lugar quieto e comece a ler. Bom, gente, esse videozinho pequenininho dá um resumo bastante interessante, né, sobre o ponto de vista de cada um evangelista. É isso que ele está colocando. Quando a gente fala a palavra de Deus, parece que Deus inspirou todo mundo e todo mundo escreveu de maneira perfeita. Não, cada um mostra de acordo com a sua finalidade, seus objetivos e seu modo de ver o mundo. Tá? Então, enquanto Mateus, que é um judeu, está querendo mostrar que Jesus é o Messias, Jesus o Rei, Marcos, que era aquele que ficou durante muito tempo, durante praticamente 20 anos, você não vê falar sobre Marcos. Depois ele aparece, no final da década de 50, ele aparece como um dos seguidores. Em Roma, vai morar com Pedro em Roma, etc. Ele vai em Paulo Estevão, ele aparece algumas vezes. Então, ele mostra esse Jesus mais humilde, Jesus o servo. Então, é um evangelho pequenininho, 16 capítulos. Eu lembro que a gente era da igreja, na Casa de Oração para Todos os Povos, depois nós fomos para a Assembleia de Deus, tinha um pastor nosso lá, que o pastor era muito interessante. Ele, de vez em quando, ele testava o pessoal. Eu lembro de uma vez, quando eu falo em Marcos, sempre lembro ele criava pegadinhas. Então, todo mundo pegava, não, abre a Bíblia aí naquela culto de domingo, né? Abre a Bíblia, todo mundo abria a Bíblia. Agora eu quero que vocês abrem Marcos 17, rápido, quem acha primeiro? Marcos 17, 14, aí todo mundo correndo, procurando a Bíblia, ficar vendo que vocês não sabem nada de Bíblia. Marcos só vai até 16. Então, ele testava para ver se a gente conhecia a Bíblia, de vez em quando ele citava um texto que existia. Aí tinha aquela pessoa que não procurava, também não conhece, porque esse aí tem. Então, ele fazia muito disso. Então, quando eu lembro de Marcos, eu lembro dessas pegadinhas que ele inventava, né, para ver se a gente realmente conhecia. Tanto que eu, particularmente, eu pego a Bíblia, né, eu não gosto dessas marcações. A Bíblia de Jerusalém tem essas marcações. É muito fácil da gente encontrar os livros. Eu gosto de pegar sem essa... Eu nunca uso essas marcações. É fácil para quem está começando, tudinho.
a gente já vai no livro certinho. Eu gosto de mais intuitivo, ver aqui e abrir, falar, aqui no meio deve ser o livro de Isaías. Pum, e vou lá, Isaías, tá? Então, a gente vai, né, intuitivo, para poder se colocar, tá? Então, é bastante interessante a gente refletir. Agora, esses 4 evangelistas, eles eram os únicos? Não. Esses são chamados evangelhos canônicos, mas fora dos evangelhos canônicos, são chamados evangelhos apócrifos. Eu queria falar agora sobre isso e vou mostrar para vocês alguns. Vou mostrar aqui. Sinóticos, nós já lemos, né? Aqui. Canônicos, aqueles que fazem parte de um novo testamento. Tá? O que significa canônico? Vem de cânon, cana. Tá? Cana era como se fosse uma medição. Tá? Era uma cana mesmo, como se fosse uma régua. Então, era a palavra canon, que vem do grego, significa cana, medição. É aquele que pode ser confiável. Afora esses, são chamados apócrifos, aqueles que não foram escritos. O A, dando um sentido de negação, apócrifo, que foram escritos, ou que não foram escritos. Que foi decidido, né, ou definido no Concílio de Nicéia, os 2 concílios. Teve um em 325 e outro em 543, os 2 concílios de Nicéia. São manuscritos redigidos pelos discípulos, mas que não foram reconhecidos pela Igreja Católica. E muitos deles também não foram reconhecidos na Convenção de Lutero. Existem cerca de 112 textos apócrifos, 52 no Antigo Testamento, 60 no Novo Testamento. Tá? Eu tenho alguns aqui, gente. Ó, deixa eu ver se dá para. Deixa eu postar aqui para vocês. Alguns têm algumas coisas muito interessantes, mas tem outros que são muito bons. Nesse aqui, ó, Paixão de Jesus, Evangelho de Nicodemos, Atos de Pilatos, Descida de Cristo aos Infernos e Declaração de José de Arimateia. São 5 livros num só. 5 escritos. Não sei se dá para vocês verem aqui. Ó. Tá? É um livro pequeno. É um padre francês. Ele traduziu. Padre, apesar de você poder traduzir para o português. E são notas assim, muito interessantes. Tem outro que eu tenho também aqui. Ó, São José e o Menino Jesus. A história de José o Carpinteiro e o Evangelho de Pseudo Tomé. Inclusive, tem uma tradução espírita do Hermínio Corrêa de Miranda. É muito interessante também. Tá? Eu tenho aqui também a história do nascimento de Maria e o próprio Evangelho de Tiago. Esse próprio Evangelho de Tiago é muito interessante. E o nascimento de Maria, aí tem uma série de meio fantasias também. Muito interessante. Tem também a morte e a Assunção de Maria, Trânsito de Maria e o famoso livro do Descanso, que ele fala sobre o plano espiritual, fala sobre colônias espirituais. É como se fosse o nosso lar escrito no primeiro século, sabe? Sem essa influência, todo esse conhecimento kardeciano. Fala muita coisa muito interessante. É um livro até mais grosso, está meio apagado, né? Está meio... Assunção de Maria. Aí E esse aqui que é o melhor de todos, que eu mais gosto, são fragmentos dos evangelhos apócrifos. São mais de 49 textos, 49 evangelhos. Aqui cita 112, né? Eu tenho praticamente esse 112, quase 112, que é esse aqui que eu mais gosto. Os evangelhos apócrifos. Tem os deuterocanônimos, tem o evangelho de Tomé, tem o evangelho dos Ebionitas, que é extraordinário, o evangelho dos Ebionitas, que foi escrito por Maria e por João. Tá? Que é chamado Evangelho dos Pobres, foi escrito e era utilizado na igreja lá em Patmos. A igreja que foi criada, foi fundada por Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, e por João Evangelista, tá? Antes dele ser preso, antes dele ser mandado para a prisão, ficar 4 anos preso, depois ele é solto de novo. Né? Bom, deu para entender essa questão de canônico, apócrifo? Tranquilo aí? Tranquilo? Seja bem-vinda, Iseliane. Seja bem-vinda aí também. Vamos dar continuidade. Então, ver se a gente consegue fechar esse tópico. Alguém levantou a mão. Fala, Éder, meu querido. Oi, professor. Boa noite. Eu lembrei de um fato interessante em relação a Maria Madalena, que tem uma história que diverge do que
que é dito, né, popularmente sobre ela, em relação à prostituição, ao que ela fazia, certo? Isso aí já é bastante comentado, né, em vários locais, até em obras, é comentado sobre isso, sobre a história dela, né, que foi distorcido. É dito que foi distorcido, né, no sentido que era realmente. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O senhor acredita Esse aqui, que ó, pode ter sido distorcido também? claro que foi. Na página 139 até 143 desse aqui, ó, tem aqui o Evangelho de Madalena. Então, aqui tem não dá para a gente ler agora, porque são muitos versículos, dá para a gente poder dissecar, dá para fazer um estudo sobre cada um desses aqui. Isso aqui a gente pode ficar, acho que, sei, 49 reuniões para fazer sobre isso, se a gente conseguir fazer um desses por reunião. Agora, é claro, eu concordo plenamente com o padre Zezinho, que fala que Maria de Madalena talvez seja, na história canônica, a personagem mais, digamos assim, mal compreendida da história. Tá? Que passou-se para a posteridade como se ela fosse uma prostituta, etc., e que, muito provavelmente, isso seja um grande engodo, uma grande mentira. Eu concordo plenamente com o padre Zezinho quando ele fala isso. Nós não temos documentos históricos que comprovem que Maria tenha sido prostituta. Era má vida, a tradução do grego. Mulher de má vida para o hebreu, para o judeu, era a mulher que não dependia de homem. Tá? Então, hoje, mulher de uma vida é outra coisa. Naquela época, qualquer mulher que não dependia de um homem, que tivesse total liberdade, trabalhasse fora, ela era uma empreendedora, ela fazia perfumes, etc. Era considerada de mulher de uma vida, porque não dependia de homem. Então, você imagina quantas mulheres hoje seriam consideradas de uma vida. Mas há muito para falar sobre Maria de Madalena, pode fazer um estudo só sobre ela. Tá? Professor, e em relação a um possível relacionamento que ela teria tido com Jesus, o que o senhor tem a dizer sobre isso também? O senhor acredita que pode ser possível? Não, nada comprova isso. Aí são invenções, né, do Stevens, de outros componentes aí que nasceram no Renascimento, mas não existe documento histórico algum que comprove isso. Tá? A relação entre Jesus e Madalena é uma relação de amor verdadeiro, não de amor eros. Tá? De um amor verdadeiro com amor cristão. Tá? Mas não existia nenhum tipo de relacionamento entre eles, não existe nada que comprove isso. São teorias. Ok? Isso é uma forma de querer fazer com que Jesus seja um homem comum. Né? Então, colocando Jesus com a fraqueza humana, ele passa a ser um homem comum e perde a credibilidade. Foi isso que tentaram fazer com ele. Não existe nada que possa comprovar isso, tá? Essa série Maria de Madalena, que está passando, é uma série até interessante, né? Historicamente, tem alguns hiatos, né? Mas tem muita coisa interessante ali também, tá? Não é uma série ruim, não, pelo contrário. São mais de 60 capítulos, salvo engano, né? Se não me engano. Que a Rita colocou aqui. Gente, vamos falar agora sobre cada um deles? Nós já falamos aqui nesse vídeo, vamos só costurar algum conceito que possa ter sido passado, tá? Alguém vai falar mais alguma coisa? Alguém começou a falar, eu não vi. Então, vou continuar, tá bom? Nosso objetivo, gente, é tirar dúvida mesmo, tá? Não estou com o objetivo de ficar correndo também, não, tá? A gente, de vez em quando o pessoal fica calado, eu vou e, né, eu falo. Casado não quer dizer que seja mulher à frente da sua época, não, né? Porque naquela época toda mulher tinha que se casar, né? Vamos lá, Evangelho de Marcos. Marcos, atemorizado quando jovem, com a intensidade da tarefa, sublima depois vendo Jesus servindo incansável, paradigma da fraternidade a serviço divino. As primeiras narrações escritas por volta do ano 60 a 80. O ano correto é 62, 63, que começou essas primeiras narrações. Por que ele era um jovem atemorizado? Que eu falei para vocês já em alguns estudos anteriores. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, tem um versículo que fala que ele saiu pelado, correndo. Um jovem saiu, soltou as roupas e saiu pelado, correndo. Esse jovem que saiu correndo lá, totalmente atemorizado, era Marcos. Tá? Ali no livro não fala que é Marcos, mas depois a gente
pesquisando, a gente vai descobrir que era ele. Por isso que fala que ele era um jovem meio atemorizado, né? Qualquer um, todo mundo sentiu medo. O único que não sentiu medo naquela passagem foi João, tá? Todos os restos, e as 8 Marias que estavam juntas, né? Tinha 8 mulheres e um homem que não sentiu medo. O resto, todo mundo se escondeu. Todos os discípulos, tudo. Foi na época que foi no momento que Jesus foi preso, tá? Sentiu muito medo dele. E Marcos foi mais um que sentiu medo, tá? Vamos lá agora. Evangelho segundo Marcos. É escrito por João Marcos, sobrinho de Pedro, primo de Barnabé, teve em Jerusalém com seus pais. Provável utilização de Pedro como fonte, e foi fonte para Lucas e Mateus. Tá? Então, o Evangelho de Marcos é o evangelho mais curto, é um evangelho bem intenso, não tem rodeio, sabe? Não tem muita enrolação, pelo contrário. E esse proto-evangelho foi utilizado pelos outros evangelistas. Tá? Eles pesquisaram, foram lá e utilizaram. Tanto que a gente vai encontrar, de todos os 16 capítulos de Marcos, talvez, salvo me engano, 16 versículos não tem nos outros evangelhos. Todos os outros têm. Tá? Por isso chamados sinóticos, colocado em tapa. Tá? Apresenta pouca evolução da doutrina cristã, escrito em estilo muito simples, pouca precisão histórica. O de Marcos também é assim, o de João também é assim. O único que tem precisão histórica é o de Lucas. Mostra vestígios da tradição oral, correto, mostra, que é o que tem muito em Mateus. Utiliza-se palavras aramaicas, Boanerge, Talita Cume, que é lá na passagem da ressurreição da filha de Jairo, né? Boanerge, que é filhos do trovão, que quando Jesus fala para João e para Tiago, que os filhos do trovão, que eles queriam botar fogo na cidade, né? Efeta, Aba, Eloi, Eloi, então são palavras aramaicas, tá? Então mostra essa intimidade com esse aramaico. Indício de ter sido escrito em Roma, questões sobre divórcios, palavras como centurião, proterium, tribunal, designação da moeda como óbulo. Então, esses indícios hoje é mais do que comprovado, foi escrito em Roma, tá? Aqui coloca como indício, mas foi escrito em Roma mesmo, tá? O Evangelho segundo Marcos quer mostrar Jesus ao Messias prometido, aguardado pelos judeus, tá? O servo, né, digamos assim, tá? Apresenta Jesus como filho de Deus, mas incompreendido, rejeitado pelo povo, faz poucas referências a ensinamentos, focaliza o interesse dos pagãos recém-convertidos. Por quê? O interesse do Evangelho de Marcos é converter os cristãos que estavam em Roma. Esse é o principal interesse dele. Mateus. Menosprezado funcionário, atende ao aceno do novo chefe e nele passa a vislumbrar o diretor supremo, o rei nomenclatura humana, embora em nível do reino dos céus. Lembra da passagem que Jesus chama Mateus? Fala, vem, siga. Ele estava lá na mesa contando dinheiro, Jesus só fala assim, vem, pum, ele vem. Tá? Existia uma rixa muito grande entre Mateus e Pedro. Os dois... várias parábolas de Jesus, como o credor incompassível, por exemplo, foi escrito para a relação entre os dois. Então, entre o próprio colégio de discípulos, tem uma palestra que eu já fiz lá no GESPA, fiz em vários lugares aí essa palestra, umas 2 ou 3 vezes, se não me engano, chamados discípulos, que eu descrevo a vida de cada um deles. E mostro que as coisas não eram muito boas, não. Tá, gente? A gente pensa que era tudo maravilha, não era, não. Existia um problema muito grande. João fala que acusa Judas que Judas era ladrão. Mateus queria bater em Pedro. Pedro quase que caiu lá na mão com Mateus. Ele acusava... Filipe acusava Pedro da prima dele, que era um primo que tinha sido adúltero com a prima dele. Então, existia uma confusão entre eles ali. Tá? E Jesus tinha que administrar aquelas pessoas, tá? O Evangelho de Mateus, né? Atual texto surgiu na Palestina, em grego, tá? Estudiosos acreditam que o original foi escrito em aramaico, perdido, o primeiro Evangelho. Cobrador de impostos, tá? Que ele era um cobrador, depois ele muda o nome dele, não era Mateus, o nome dele era Levi, depois Jesus muda para Mateus. Era um conhecedor profundo do Velho Testamento, tá? Ele conhecia muito bem, e ele tenta provar para os judeus que Jesus era o Messias. Esse é o principal
o principal objetivo do Evangelho de Mateus é provar esse Kyrios, o Senhor, enquanto outros usam o termo mestre. Ele usa muito o termo Senhor. Ele cita 35 vezes o Velho Testamento, o que nenhum outro evangelista cita tanto o Velho Testamento. Tá? Estou vendo aqui o que foi escrito. Vamos lá. Evangelho de Lucas. Tá? Lucas era o mais inteligente, o mais intelectualizado, o mais estudado entre todos os quatro. Apresenta Jesus como divindade imaculada, presa pela genealogia ao pai Adão, porém subtraída ao pecado pela redenção do pai criador. O que ele está... Nós vamos entender Lucas no sentido de que, enquanto no Evangelho de Mateus, a genealogia, nós já fizemos aqui um estudo anterior falando sobre genealogia. E lá no nosso canal tem um vídeo só sobre genealogia. Quem quiser depois, é um vídeo pequeno de 6 minutos, mas explica a genealogia de maneira bem, bem resumida. Mateus coloca a genealogia vinda de Davi. Lucas bota a genealogia vinda de Adão. Por quê? Adão não é judeu na configuração judaica. Ele está querendo dizer o quê? Que Jesus ele não é judeu. Jesus, na verdade, é universal. É para todos. Tá? Esse é o discurso. O livro de Lucas ele é escrito para a gentilidade. Ele é escrito para todos os povos. E não seria diferente porque ele é discípulo de quem? De Paulo. E o discurso de Paulo é o quê? Pregar essa ideia desse Jesus para todos. E no Evangelho de Mateus, de Lucas, nós vamos encontrar pérolas, né? A família de Lázaro, tá? Essas parábolas. Fala em salvar o que estava perdido, da pecadora que banhou os pés do Cristo. Esse texto de Lucas, no capítulo 7, versículo 14, aparentemente é o mesmo versículo da pecadora que lava o pé de Jesus. Não é. Essa pecadora que está ali, aos pés de Jesus, que todo mundo fala com Maria de Madalena, em Lucas é Maria de Madalena. Em Mateus, Marcos e João não é Maria de Madalena, é uma outra Maria, no caso Maria de Betânia. Então são quatro passagens, a mesma descrição, só que 3 falam de um personagem e 1 fala de outro personagem. Não é Maria de Madalena. Maria de Madalena é o Evangelho de Lucas. Nos outros 3 fala de Maria de Betânia. Se você pegar esse versículo e comparar todos eles, nós vamos entender isso. Só que é muito mais fácil a gente criar certos parâmetros. Essa aqui acabou. É mais difícil de estudar, pesquisar, reler os textos, buscar os originais para descobrir o que está querendo dizer. Ele fornece detalhes da vida familiar de Jesus. No capítulo 1 e 2, ele descreve fatos que não dá de nenhum outro evangelista. Ele fala de conhecimentos que só Maria sabia. Tá? Nem ele teria como saber. Por isso que ele foi buscar informações em Maria de Nazaré. E o Evangelho de João, apesar dele aqui estar parecendo meio jovenzinho, né? Mas de jovem não era nada. Tá? Ele já tinha mais de 100 anos, na época que ele escreveu, que era uma coisa assim, estupenda. Né? Ele era um médium extraordinário, um vidente de Fátima, e escreve sobre um ponto de vista filosófico, chamado Evangelho Gnóstico. Tá? Ele escreve, apareceu em Éfeso por volta do ano 98 a 110, se precisa. 96, 97, 98, pode-se precisar, do Evangelho de João. Esse Evangelho de João ele é totalmente diferente dos outros 3 evangelistas. Apesar de ele ter 24 capítulos, diferente, por exemplo, de Mateus, tem 28 capítulos. Só que o Evangelho de João, com 24 capítulos, ele é mais longo do que o Evangelho de Mateus. Quase o dobro do Evangelho de Marcos. E mais longo do que o Evangelho de Lucas também. Porque ali nós vamos encontrar os grandes discursos. Ele já começa falando do verbo, né? Já começa a falar sobre uma gnose, ele fala de luz, ele traz uma ideia da filosofia platônica. Tá? Tanto que ele vai inspirar outros livros. No livro Consolador, fizeram várias perguntas para Emmanuel do porquê dessa diferença tão grande do Evangelho de João para os outros evangelhos. O Evangelho de João, nós podemos dizer que é um evangelho psicografado. Tá? Isso aí é inegável. Quando você lê o Evangelho de João e lê os outros, é uma psicografia ou uma inspiração. Tá? É um livro escrito de maneira realmente muito interessante mesmo. Tá? É ali no Evangelho de João que nós vamos encontrar essas colocações, né?
Jesus é testemunha do que viu junto ao Pai. Água viva, luz do mundo, bom pastor, caminho, verdade e vida. É ali que ele vai enunciar, por exemplo, Paracleto, no capítulo 14. No capítulo 17, ele vai citar, por exemplo, a chamada oração intercessória. Tá? Então, o Evangelho de João é um evangelho realmente extremamente interessante. Tá? Aqui, ó, fala sobre o advento do Consolador, no capítulo 14. Tá? Aqui o Evangelho lá. Tá? Aqui tem alguns exercícios, mas aí nós não vamos dar isso aqui hoje para vocês, não. Só para posteriormente a gente pode fazer isso. Nós apresentamos aqui os evangelhos como um todo, gente. Esse é o nosso estudo da noite de hoje. Alguma pergunta aqui? Algum comentário? É muito difícil, tem que estudar muito para saber isso. Muito difícil, Cláudio. Parabéns a você, parabéns mesmo. Bom, como a Rita tinha sugerido, né, nós vamos depois disponibilizar esse PowerPoint para vocês. Tá? Ótimo. Para vocês terem todas essas ideias aí, tá bom? Aí eu vou colocar lá no grupo, tá bom? Fala, senhor Éder. Professor, lembra da pergunta que eu fiz em relação aos fatos históricos e a influências desses fatos no Apocalipse, né, no livro? Então, assim, teve essa influência, mas ali também tem profecias, revelações, né, a respeito do que vai acontecer, certo? Mas aí, como você distingue, né, o que é influência histórica ali da época com o que é profecia do que vai acontecer? A gente só pegando o texto para mostrar essa influência. Quando a gente estuda o Evangelho, o Apocalipse, versículo por versículo, eu vou mostrando tudo isso. A principal influência é que eles acreditavam que Jesus viria logo. Ninguém acreditava que Jesus viria 2.000 anos, 3.000 anos depois, como a maioria dos evangélicos, dos nossos irmãos católicos acreditam hoje. Somente os pentecostais e neopentecostais. A principal influência é essa, tá? E ele estava vendo coisas que ele não sabia. Quando ele fala, por exemplo, vejo gafanhotos de ferro cuspindo fogo. Ele estava vendo os aviões da Segunda Guerra Mundial. Mas o cara não sabia nada. O que é avião? O que é bomba? Não existia pólvora naquela época. A China vai inventar pólvora 900 anos depois. Então, ele vai descrever o quê? O gafanhoto de ferro cuspindo fogo, né? Que eram os aviões. Então, a gente vê algumas informações são bem delineadas. A gente vê que era um fato mesmo que ele tinha visto. O modo operandi, a gente depois pode até comentar, mas hoje não dá para a gente entrar nisso hoje. Ele leu os registros acássicos, e lá no Ácaso ele pôde ter essas informações, algumas outras foram revelações dos chamados 24 espíritos puros, que é a pleiade de espírito que está lá no Caminho da Luz, Emmanuel, que fala uma comunidade de espíritos puros. São esses 24 anciões, são os espíritos puros, que está lá em Apocalipse. Né? Então, é muito interessante, muito bom. Mas aí vai ser no dia que a gente começar a falar sobre Apocalipse. Tá bom? Aí a gente vê os cuidados que os espíritos têm quando vão passar uma mensagem, que eles dizem, como vocês ainda não têm nada que possa fazer com que vocês entendam, a gente vai utilizar daquilo que vocês têm capacidade de entender. Né? Que é para evitar que as pessoas tirem conclusões erradas daquilo que vai ser dito. Né? Então, você vê, essas visões que eles tinham, que ele tinha no passado, eram coisas que ele não tinha contato nenhum. Então, ele vai descrever de uma forma para poder colocar entendimento naquilo que ele está vendo, e igual anjo, né? Que as pessoas imaginam um anjo com asa e tudo mais, né? Ele não sabia como descrever o que estava vendo, então você tem que colocar alguma coisa baseado no que você conhece. Zeliane levantou a mão. Ou foi por engano, Zeliane? Foi por engano. Foi engano. E aí, Cláudia, tem que parabenizar e agradecer tanto conhecimento e passar para nós tudo isso. Muito obrigada aí, né, por essa boa vontade, essa disposição. É impressionante. Eu
não é? Eu fiquei com medo quando ele disse do questionário. Eu já comecei a tremer na base. Não me pergunte nada, porque eu não sei. É bom porque é uma fixação, né? A gente sempre faz isso, né? Às vezes, quando eu faço, traz os questionários aqui. Hoje não dá porque não tinha muito conteúdo. Mas vamos trazer um dia, vamos trazer questionário. Gente, o nosso Pô, não tem muito conteúdo? Pô, cara, tá de brincadeira, cara. Teve muito conteúdo, não? Imagina quando tiver. Imagina quando tiver conteúdo. Nosso tempo está acabando, faltam 4 minutos aqui, 40 segundos, infelizmente, né? Mas temos que fazer nossa prece. Queria agradecer, vai se fazer visível novamente na Terra. Jesus já está, para nós espíritos, Jesus sempre, nunca saiu da Terra, né? Na verdade, não é Jesus para fazer esse visível, somos nós que temos que entrar na faixa vibratória do Cristo. É a pergunta do Éder. Feliz é aquele que precisa ver para crer, né? Exato. Né? Tá? Então, a visão espírita é essa, não é que Jesus vem, não. Nós é que temos que ir. Ele já veio, a parte dele já fez, agora nós temos que fazer a nossa. Essa é a visão espírita. Né? Na visão espírita, Jesus não vem, nós é que vamos. Porque ele sempre esteve aqui. Se ele se distrair um segundo, meu filho, aí o mundo vai ficar muito pior do que está agora. Né? Gente, vamos fazer a nossa prece, então. Agradecer a todos aí, muito obrigado. Fazer a nossa prece. Quem poderia fazer a nossa prece final? Eu já falei muito, minha voz já está falhando aqui. Menos o Vitor, que o Vitor fez a prece inicial. Quem pode fazer a nossa prece de encerramento? Eu faço, irmão. Obrigado, Gugu. Silenciando nossos corações e nossas mentes, elevando os nossos pensamentos a Jesus, nosso divino e querido Mestre. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome, estudando o Teu Evangelho, compreendendo um pouco mais sobre a sua vida e o legado que o Senhor deixou para todos nós. Sabemos, Senhor, que ainda temos muito que aprender. Porém, Senhor, temos muito que agradecer também, pois estamos aqui, encarnados, podendo exercitar o seu Evangelho e nos fortalecer para as lutas do dia a dia. Te pedimos, Senhor, por todas as pessoas que neste momento encontram-se em dificuldades com a doença que hoje assola o mundo inteiro, que as suas famílias também sejam confortadas e que possamos, Senhor, também tirar um aprendizado de tudo que estamos passando. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Aí. Bonita prece inicial, bonita prece final, só para estar puxado. Muito bom.